E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre esse fenômeno, né, que já aconteceu comigo, já aconteceu com amigos meus. É muito comum o fenômeno do termina e volta, né? Por que que isso acontece, né? Muitas vezes você tá num relacionamento que ele está meio que desgastado, você já aprontou com ela já aprontou com você, vocês já brigaram. Muitas vezes o sexo já não tá aquelas coisas e há essa baixa, né, na atração, uma baixa até na convivência, vocês estão meio que saindo faísca e acontece um término e em algum momento ali você se entende. Isso é comum, mas eu não tô aqui para falar disso. Eu tô aqui para falar de términos que o término gerou algum ponto de não retorno e a parte mais fraca acaba aceitando esse fato muito ruim, porque talvez ela tenha um VSM mais baixo, não tem muita autoestima, não tem muitas opções, está num lugar da negociação mais desprivilegiado. E essa pessoa acaba aceitando. E como estourou esse caso do Peter do Ei Nerd, né? Ele separou da esposa depois de muitos anos de casado e em poucos dias acabou voltando, me deu esse insight, né? Então a gente tem 3 tipos de términos, né? A gente tem o término beta, o término alfa e a segunda epifania. E é uma terceira camada desse movimento de término, né? Que tá acontecendo muito, de divórcio e de separação. Primeiro eu vou falar sobre o término beta. O término beta é quando vem da iniciativa feminina, né? Quando o relacionamento, a mulher vem tirando o sexo, às vezes tem falta de respeito, às vezes tem perdido, às vezes tem traição. O término vem por alguma atitude feminina. Ela fica muito calada, ela pula encontro, às vezes ela não vai te ver. Ela gera uma iniciativa e você tem uma reação. Geralmente a mulher já tá segurando em outro galho, né? Que é o monkey brain. Por que que a mulher faz isso? A mulher faz isso porque ela não consegue terminar. Na verdade, ela espera você terminar. Ela faz coisas pra você terminar. Mas como você não tem atitude, muito provavelmente ela gera essas coisas pra você terminar. Que é a fase da sabotagem que eu já expliquei em outros vídeos no ciclo do relacionamento. E o relacionamento está ruim por causa da mulher. Baixo interesse ou apareceu um cara que ela considera melhor, que ela já tá se envolvendo com ele, e você tem que terminar pra não perder o seu respeito, porque cada vez que você investe nela e ela tá com esse comportamento, mais o seu ego fica no negativo, mais ela fica com força, porque geralmente ela tá lidando com 2, então ela tem 2 opções que gosta dela e você não tem nenhuma, porque ela nem tá mais transando com você, não tá mais se dando bem com você. E geralmente você sai perdendo no término beta, né? Que você investiu, a mulher foi retirando o sexo, retirando a atenção, só fica o corpo e já está contra o cara, muito provavelmente já estava se relacionando ou já estava em conversa, ela já estava se programando para sair do relacionamento, esperava você terminar, até que muitos não terminam e a menina termina, chega nele e fala que não quer mais ou pede um tempo, você não percebe. Mas vem acompanhado desse combo, perca de atração, pouco sexo e desrespeito. Fala em tom de voz alta, reclama de tudo, essas coisas. E aqui uma foto para simbolizar isso é a do Whindersson com a Luísa, né? Então aqui o exemplo do Whindersson, você vê que ele é um beta, né? Que ele tem um VSM em termos de aparência muito menor do que a Luísa, né? Provavelmente aqui um 5 eu considero. Mas como ele tem muita grana, coisa que ele não conseguiria se ele fosse um cara normal lá do Piauí. Ele não ia conseguir ficar com uma mina dessa. E, na minha opinião, ele saiu ganhando. Talvez não precisaria nem casar. Só de ficar com ela, ele já saiu ganhando. Entendeu? Só que ele tomou um término beta. Quando terminou, ele ficou mal, ele entrou nas drogas, ele foi parar em clínica, ele ficou depressivo e ela tava dançando no colo já de outro cara, né? Tá, e como que é a volta, né? Como que funciona a volta, né? Porque tem o término beta, só que tem a volta. Eu tô aqui pra falar desses caras que terminam e voltam. A volta ela acontece porque a outra opção tem um VSM muito alto. É um cara que é muito difícil de segurar. A mulher, ela analisou ali, ela falou, cara, minha hipergamia tá cantando. Não tô falando que a mulher pensa assim, eu tô falando que acontece no corpo dela, na mente dela. Esse cara é mais top do que meu namorado.
eu vou ter emoções muito maiores em termos de lugares, em termos de sexual, em termos de status, por causa da aparência dele, ou pelo dinheiro dele, ou pela personalidade dele, e vale a pena a troca, entendeu? Mas como esse cara tem um VSM muito alto, ele não tá nem aí, ele fura encontro, ele deixa a mensagem, a mina pega a mensagem e tal, ela não consegue segurar esse cara. Então, como ela tá dando muita relação sexual pra esse cara, ela volta pro beta pra tentar aliviar o emocional dessa má escolha que ela fez, entendeu? Porque ela sabe que o ex dela ainda gosta dela. Então ela fica tentando conversar com ele, tentando falar das coisas dele, e ele dá reforço emocional, até na hora que ele fala, cara, se você quer conversar comigo, eu quero voltar e tal. Então eles acabam voltando, né? Ou então pode ser ao contrário, a volta acontece porque o cara que ela ficou é mais beta que o namorado. Vou dar um exemplo. A menina encontrou o cara, ela acha o cara melhor que o namorado, só que o cara fala assim, o cara começa a sair com ela e tal, ele fala assim, ou você termina com ele, ou a gente não vai ficar junto. Porque eu quero ser seu namorado, eu não quero ficar só tendo relação com você e você com o seu namorado, que eu acho um erro. Eu acho um erro você se envolver com menina que namora, ou que é casado, porque isso aí dá bosta, cara. Se você não quiser tomar uma bala na fuça, você não faça isso. Mas se você se relacionar, não peça pra que ela termine com o cara. Se ela tá te dando relação sexual, cara, e você tá nessa, já que você tá nessa, saia ganhando, entendeu? Porque quem tá dando a provisão e atenção a ele, você só entra com o membro, né? Que você já sabe muito bem que isso daí é vantajoso pro homem. E outro cara tá bancando e tudo. Então não chegue nela e fala, termina com ele porque eu vou te assumir. Porque geralmente ela vai perder a atração. Geralmente a atração dela tá alta porque ela não sabe em que lugar ela tá no seu pensamento. Se ela é só usada pra sexo, se você quer coisa séria. Quando você fala isso, você jogou suas cartas e ela pode aqui negociar. Tem 2 caras que gostam de mim e ela pode acabar perdendo interesse e ficando com o namorado, porque você tá muito em cima dela pra ela terminar com um cara pra ficar com você. Entendeu? Ou seja, você é mais beta e mais inseguro que o próprio namorado. Ela perdeu a atração pelo namorado porque ele era inseguro, que ele não tava passando em teste, e você tá fazendo a mesma coisa, então ela acaba voltando, fazendo o que muitos falam, né? Acho que o Miguel do Atitude Alpha fala bumerangue, né? Mas eu considero que é o termina e volta, né? Que é muito comum isso daí. É o bumerangue, né? Você vai e volta. E uma foto aqui, eu posso considerar que é a do Belo. Esse cara aqui é mais beta que o Belo. Pelas entrevistas, tudo, entendeu? Essa parada de ele ir até podcast pra falar que ele... Eu achei meio beta isso daí. Pô, a mina é casada, fui lá, fiz o que tem que fazer e já era. Entendeu? Talvez ele vai ganhar uma casquinha aí aparecendo em podcast, pode fechar com algumas marcas. Mas geralmente é isso. Ela não iria ficar com ele, porque o Belo é o Belo. Ele aproveitou e tá bom. Só que ela acabou voltando, né? Acabou voltando pra ele e tal. Mas a atitude dele eu achei muito... Sabe, você ficar falando mal da mina, que você teve relação com ela e tal. Depois você fala que ela foi maravilhosa. Eu achei muito nada a ver. Porque por mais que ela falou que não estava com o Belo, não é interessante pra você querer ter algo de futuro com esse tipo de mulher, né? Famosa e tal. É mais pra você aproveitar mesmo. E geralmente quando você tem uma atitude beta, a mulher vai perder o interesse. É uma atitude de querer trancar ela em algum relacionamento, né? Eu posso estar errado aqui no que eu tô falando, porque no outro vídeo que eu fiz, né, do exemplo que eu dei, não era shed e tal, mas eu não queria falar sobre se ele era shed ou não. O comportamento dele era um comportamento masculino e a mina estava sendo submissa a ele. Indo nos encontros, ele mandando ela, vem pra cá, não quero sair com você, e ela falando que ele só queria cópula, né? E a atitude dele era masculina. É isso que eu queria falar. Não tô falando que ele era um shed. Geralmente os shed têm essa atitude. Mas ele não era um shed, entendeu? E o pessoal falou um monte falando que eu perdi a moral porque eu falei que ele era e não era e tal. Mas aqui eu posso estar errado. Porque eu percebi nele uma atitude que ele gostou da Graciane, entendeu? Ele não só curtiu o momento. Eu percebi ali nos podcasts. Ele ficou meio sentido. Contratou advogado e tal. Então vamos para o término alfa. O término alfa é quando o término vem por iniciativa masculina. Geralmente porque
ele traiu a mina, né? No caso também da Luísa lá com o Chico Moedas. Ele traiu a mina e ela descobriu. Aí o término veio por causa disso. Ou então ela pegou alguma mensagem, né? Alguma mensagem, geralmente o término masculino vem por alguma atitude de outra mulher. A mina deu bola pra ele e ele não aguentou e acabou cedendo. Ou por mensagem, ou deu um perdido pra ir num rolê. Tipo, a mina tenta trancar ele ali pra ele dar mais atenção, mais validação, e ele dá perdido, fura encontro, e ela descobre, né? Aí ela acaba terminando porque ela está sofrendo. Ou seja, o término é pior pra ela. Ela sai perdendo no término. Porque ele já está com outra mina, ele tem abundância social e tal. E uma foto aqui, eu acredito que combina com isso, seria a do Yuri, né? Que traiu a Isa grávida pra ficar com essa moreninha aqui. Ele gosta de morena, né? No caso, eu considero que talvez até eles voltem no futuro. Eu acredito que ele é o pai do filho dela. E o que acontece? Como ele tem essa pré-validação, essa pré-seleção, porque a Isa é uma mulher considerada muito top, né? De aparência, ela é uma mulher negra, ela é bem-sucedida, ela é uma cantora, e ela tá dentro daquela patota, que são pessoas que estão enquadradas dentro de 4 coisas que hoje todo o marketing, todas as empresas tomam atitudes de marketing através desse guarda-chuva de 4 coisas, que é feminismo, antirracismo, ideologia de gênero, essa vibe eco, aquelas paradas de esquerda que ela está dentro. Então ela é considerada uma mina muito top, então ela tem muita validação, e por estar com ele, muitas mulheres vão considerar ele um cara top também, apesar de não ser, de jogar no Mirassol. Então ele tem uma pré-validação por causa disso. E ele acabou traindo, e no término, a mulher sente que ela saiu perdendo, porque ela foi exposta para um monte de gente, né? Ela estava grávida, a autoestima dela foi pro saco. E esse é o término alfa, quando o término vem de uma atitude proativa masculina. E a volta acontece, geralmente, porque essa mina ela não consegue se realocar com alguém do mesmo nível que o cara que aprontou com ela. Não no caso aqui do Yuri, mas vamos supor no caso do David Beckham, que ele já traiu a Vitória. Ele tem tanto valor, ele é tão destacado que ela não consegue se realocar, entendeu? Ela prefere engolir o sapo, porque ele tem muito valor. É igual uma empresa, rapaziada. Às vezes você engole sapo porque você tá ganhando até razoável, a empresa é boa, e você engole algum sapo porque você não consegue sair, entendeu? Porque você não tem outra opção melhor. É tipo como se fosse uma empresa. Ou talvez ela engoliu aquele sapo, está no emocional dela, e ela, como ela tá com baixa autoestima, ela vai esperar. Ela não vai terminar, ela vai esperar ele validar ela de volta pra ela se sentir forte, pra depois ela sair. Ela sair de vez, entendeu? Aqui um caso que aconteceu isso foi o caso do Neymar, né? Com a namorada dele, né? Que agora apareceu mais um filho e que ela sempre engole o sapo, né? Ela é uma mulher que sempre tá disposta a ficar com a família, mesmo ele traindo. Eu não sei se é um contrato ali que ele fez com ela ali, meio que não é... Não tô falando contrato que você assina, mas que ele negociou com ela, que ele pode ficar com outras mulheres. Eu sei que ela sempre aceita. Aparece filho da mulher da Hungria, aparece filho dali, aparece traição acolá, e ela sempre tá com ele, que é o mesmo caso do David Beckham, porque o Neymar é o Neymar. Ela ser a fiel do Neymar, talvez traz uma validação que pra ela é interessante ela aturar engolir esse sapo, entendeu? E eu não acredito que essa mina é uma pobretona que precisa muito do dinheiro dele. Eu acredito que ela... Cara, eu tô com o Neymar e isso basta. Independente de ele me trair, mas ela vai camuflar esse tipo de atitude dela como uma coisa que é em prol da família, essa parada evangélica, mas na verdade ela tá engolindo o sapo porque ele é destacado, né? Se fosse um pobre, ela não engoliria. Agora vamos para a terceira, né? E a segunda epifania. O que seria essa segunda epifania? No livro do Rolo Tomás, Racional Meio, ele fala sobre as fases da mulher. Eu coloquei também já em vídeos sobre a linha do tempo feminina. Enquanto ela é jovem, ela prefere curtir fortes emoções. Ela busca homens com características mais alfas, né? Mais altos,
que já ficam com outras mulheres, que já ficaram com amigas dela, que ela quer curtir essas sensações, né? A partir que ela passa dessa fase, que ela entra de amadurecimento, que ela já conquistou algum lugar na carreira, ela sente uma perca de VSM, de aparência, ela busca um beta provedor, um cara que vai suprir ela dentre provisão e proteção e atenção para ela formar uma família, né? Quando ela termina de formar a família dela, de constituir família, e ela já está estabilizada e fica uma coisa meio que sem graça o casamento, né? Depois de muitos anos de casado, a mulher acredita que pode aproveitar alguns anos que restam no mercado sexual. Ela acredita que ela pode ainda viver fortes emoções e relembrar dos alfas que ela encontrou no passado. Isso já foi exposto na Sex Life, né, com a Billie. Isso já foi exposto também com a Vanessa Camargo querendo voltando, né, com o Dado da Bela. Isso já foi exposto no casamento do Kaká. É muito comum. E agora no da Sandy, né? E é o que? Você fica muitos anos com um cara muito provavelmente ali pacato, que não dá fortes emoções, que não entra em muito confronto com ela. Isso não gera essa submissão que faz a mulher ter muita atração pelo cara e ela desiste do casamento, né? Aqui é uma foto aqui pra exemplificar o relacionamento do Carioca, né? Que a mulher dele terminou, a mulher dele shapeada. Geralmente essas mulheres estão bem, por isso que ela tem essa vontade de curtir, porque ela recebe muitos olhares, recebe muita cantada, a hipergamia dela começa a falar mais alto, porque até a mulher chegar aos 70 anos, ela vai ter hipergamia. E ela acredita que ela consegue curtir mais esse mercado sexual, em detrimento do casamento, entendeu? Praticamente o término pra ela é irresistível, rapaziada. O divórcio é irresistível, porque essas mulheres vão sair muitas vezes com pensão, muitas vezes com patrimônio. No caso da mulher do Kaká, que ela saiu, parece, com 3 milhões, né, se eu não me engano. Uma mulher que não tinha essa renda. E ela ainda consegue outro cara do nível do Kaká, não em nível midiático, mas em nível de aparência, que essas mulheres conseguem, esses caras shed, e ainda com a vida já estabilizada, ou seja, ela só vai curtir. Pode ser que mais pra frente ela queira relacionamento de novo e casar de novo. Mas essa segunda epifania é isso. Ela tá estabilizada, ela tá bem com o marido, já tá com 20 anos de casado, 15 anos de casado, e ela tá com um corpo legal, ela recebe olhares, e isso avulsa a sexualidade dela não com o marido, com outros homens. Ela quer fazer coisas sexuais, mas não com o marido, com outros caras, entendeu? E a volta, como que essa volta acontece? Geralmente ela aproveita um pouco esse mercado sexual, ela fica 6 meses, 7 meses, 2 meses, 3 meses, ela sai com esses caras, só que a família e tudo que ela viveu com o cara fala mais alto. Ela sente muito essa vontade de ter a validação beta, né? Ela quer continuar, às vezes pelo filho, às vezes pela sogra, se dá muito bem com a família do cara. E pra ela não sair ali mal falada naquele círculo social, de sair com caras sheds, né, com alfas, ela resolve voltar. Aí a falta aqui do Ei Nerd. Não tô falando que a mulher dele fez isso, eu acredito que não. Pode ser que ele tenha errado com ela e ela quis terminar. Foi um término alfa, vamos dizer assim. Pode ser, a gente não sabe. Pode ser também que foi uma jogada de marketing, pra ele vender os cursos dele. Muita gente estava associando que ele foi no Redcast, depois apareceu um divórcio, o Redcast é uma parada masculina, aí todo mundo fica alvoroçado e ele traz esse público que majoritariamente é o que tá no YouTube, que tem poder de compra e tal. Pode ser, não acredito que seja mentira isso. Mas provavelmente acho que não. Acho que ela terminou e resolveu voltar. Foi uma coisa simples. Não quer dizer que ela quer curtir com outros caras. Não dá pra saber. Mas é o que acontece, rapaziada. Então, terminando aqui, existem esses 3 tipos de término. Dentro desses 3 tipos de término, vai ter uma volta, né? Ou não. Aí eu expliquei também como seria a volta do término beta, do término alfa e da segunda epifania. E espero que eu tenha ajudado a vocês, se caso vocês estejam passando por isso. Muito obrigado por acompanhar. Comente aí o que vocês acham, se a Red Pill e a Machosfera já vem falando sobre isso há muito tempo. Então, obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima.
você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos relacionados. Obrigado por assistir e até a próxima.